Muy buenos días para los que estamos en la parte de América, muy buenas tardes para los que los están siguiendo desde España y Portugal. Para mí es un gusto, a nombre de la RADI, presentar hoy día la tercera conferencia magistral de este foro tan interesante que está llevándose a cabo desde hace 2 días. Hoy día vamos a tener la participación de una conferencia magistral del doctor Pedro Aires Oliveira. Él es presidente de la Asociación de Amigos de los Archivos Diplomáticos del Portugal. Es profesor asociado del Departamento de Historia de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nova de Lisboa. Es doctor en Historia Contemporánea. Tiene múltiples publicaciones en revistas especializadas. Su línea de investigación es la historia internacional, el colonialismo portugués y la descolonización. Dejo con ustedes al doctor Pedro Aires Oliveira para que inicie esta tercera charla. Muito obrigado, doutora Yolanda, pela apresentação. Boa tarde também a todos os que estão a escutar e bons dias também para quem está na América do Sul, na América Latina. E eu vou fazer a minha apresentação em português. Vou tentar falar pausadamente para me fazer entender o melhor possível perante um público que eu sei que na sua maioria é falante de espanhol. Espero que corra tudo bem, sob esse ponto de vista. Queria agradecer aos organizadores deste fórum da rede dos arquivos diplomáticos ibero-americanos o convite para fazer esta ponência, esta apresentação, na qualidade também de investigador e de presidente desta associação dos amigos do arquivo histórico-diplomático. A nossa associação foi fundada em 1996 e tem como propósito fundamental fornecer um enquadramento para a colaboração entre os utentes do arquivo e os responsáveis do mesmo, à imagem de outras associações congêneres noutras partes do mundo. Temos como missão fundamental contribuir para divulgar o rico património documental do AHD, através de publicações, de conferências, angariar apoios para a preservação dos espólios do arquivo e também da biblioteca e acolher, estimular projetos de investigação relacionados com a história diplomática. Eu vou começar por uma nota mais pessoal. O Arquivo Histórico-Diplomático foi e é uma das instituições-chave do meu percurso de investigador. Foi aí que eu comecei a dar os primeiros passos na pesquisa histórica. Eu estava, em meados dos anos 90, a preparar uma exposição sobre a Guerra Civil de Espanha, exatamente para assinalar o 60º aniversário do rebentamento da Guerra Civil de Espanha. E também estava, no fundo, a começar os meus trabalhos de preparação para uma dissertação de mestrado. O Arquivo Histórico-Diplomático ocupa ainda as mesmas instalações que tinha há 25 anos atrás. Eu direi um pouco para o bem e para o mal. São instalações, caso não tenham tido ainda a oportunidade de as visitar, são extremamente acolhedoras, e nomeadamente a sala onde os investigadores consultam a documentação. Elas são instalações que estão situadas no rés do chão do Palácio das Necessidades. O Palácio das Necessidades é a sede do Ministério dos Negócios Estrangeiros português. Era um antigo convento que foi mandado construir pelo rei Dom João V no século XVIII, depois foi a residência da família real e no século XX transferiu-se para aí o Ministério dos Negócios Estrangeiros. Os utilizadores do arquivo podem inclusivamente fazer uma pausa na sua pesquisa e desfrutar a magnífica vista sobre o Rio Tejo que o mirador frente ao palácio lhes proporciona, e podem também dar um passeio no jardim extremamente acolhedor que há ali ao lado, na Tapada das Necessidades.
A sala de consulta do arquivo é uma divisão que está forrada de estantes que compõem o acervo da Biblioteca do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Biblioteca que ainda não há muito tempo esteve em risco de ser encerrada e desmantelada, mas foi uma ideia que acabou por não ter sequência, e graças também um bocadinho à habilidade dos serviços, tudo isso foi neutralizado. E, portanto, ela persiste no arquivo. É uma biblioteca de cerca de 60 mil volumes, tem um enfoque especializado, e não é muito fácil encontrar outra biblioteca assim, com este perfil, em Lisboa, mesmo nas universidades onde se seleciona História e Relações Internacionais. E, portanto, é também uma biblioteca bastante procurada pelos investigadores e, evidentemente, pelos diplomatas e também pelos candidatos que se apresentam regularmente aos concursos de ingresso no serviço diplomático português. Apesar dos esforços louváveis do Instituto Diplomático, os investigadores ainda têm de se deslocar fisicamente, pessoalmente ao arquivo para identificar, antes de iniciarem a pesquisa, a documentação de que vão necessitar. Recorrem a inventários de papel, em dossiês, em fichas, e podem contar sempre com a assistência de auxiliares e de arquivistas. Por experiência própria, eu diria mesmo que este diálogo com os arquivistas é fundamental. A experiência acumulada por estes profissionais permite-nos frequentemente sinalizar fundos de documentação que não tínhamos considerado ou chamar a atenção para um determinado documento que, por alguma razão, nos escapou. Eu diria que é um exemplo, entre muitos, da importância do fator humano na curadoria da informação, um fator insubstituível por qualquer algoritmo ou programa informático. Dito isto, seria excelente se o Ministério dos Negócios Estrangeiros pudesse realizar um investimento na atualização e informatização dos seus catálogos, permitindo a busca a partir de qualquer parte do mundo e facilitando também consultas remotas e, desejavelmente, creio que também, a digitalização de mais acervos documentais. O arquivo do MNE, o Arquivo Histórico-Diplomático, tem à sua guarda documentação do Estado português desde 1850 até à atualidade. Isto corresponde a uma massa documental de 4.500 metros lineares que estão, lá está, concentrados no Palácio das Necessidades e, na sua maioria, essa documentação corresponde à correspondência trocada entre a chamada Secretaria de Estado e missões consulares e diplomáticas portuguesas espalhadas pelo mundo, incluindo também as representações junto de organismos internacionais. E, evidentemente, também documentação gerada pelos próprios serviços do Ministério. Este arquivo é, pois, o ponto de partida para qualquer investigação séria que envolva a política externa e a ação diplomática de Portugal. A experiência de pesquisar no arquivo histórico-diplomático tem também um lado físico. Eu diria que tem um lado braçal e sensorial que marca qualquer utente. Muita documentação está ainda guardada em maços ou em pesadas pastas de tecido, atadas por cordéis e com umas fivelas ferrugentas. Tem imenso pó. E as máscaras cirúrgicas que ainda hoje usamos, por causa agora da pandemia da Covid-19, já eram úteis antes de se terem tornado mandatórias. Insetos bibliófagos fazem também parte da vida do arquivo e justificam operações anuais de expurgo que podem durar alguns dias. São as limpezas de primavera do arquivo histórico-diplomático. Comparado com outros arquivos que eu conheço, e limitando-me ao continente europeu, eu diria que a forma como a investigação está organizada
exige do investigador alguma paciência, algum engenho, bastante perseverança. Não se pode dizer que os processos de trabalho do Ministério dos Negócios Estrangeiros tivessem sido pensados para facilitar a vida aos investigadores, como acontece noutros ministérios, por exemplo, o Foreign Office britânico, onde tudo parece ter sido concebido para tornar a consulta uma experiência extremamente prática, funcional, mas também para encorajar os investigadores a chegarem a certo tipo de conclusões. No fundo, é como se a mão invisível do Foreign Office nos quisesse transmitir uma certa ideia de sensatez, razoabilidade, ponderação por parte do Estado britânico, levando a que os historiadores mais desprevenidos acabem por incorporar um certo sentido de inevitabilidade nas suas análises ao processo decisório britânico. No arquivo histórico-diplomático, o investigador tem de ter mais engenho, diria eu, tem de aprender a ler nas entrelinhas, a fazer inferências a partir de atos, de lacunas, de sequências interrompidas, que são muito frequentes nas séries documentais. Afinal de contas, também a história política de Portugal, por exemplo, comparada com a da Grã-Bretanha, foi muito mais conturbada no século XX, desde logo, com várias mudanças de regime e tudo o que isto significou também em termos de alguma instabilidade interna nos próprios serviços. O arquivo histórico-diplomático tem incorporado arquivos também produzidos pelas embaixadas e consulados portugueses que muitas vezes não têm condições para os manter à sua guarda indefinidamente. As instalações do arquivo histórico-diplomático têm tido dificuldade em lidar com esta situação e o Ministério tem muitas vezes de recorrer ao aluguer de espaços e de empresas que fazem tratamento documental. Existe há muito a vontade de expandir as instalações do arquivo histórico-diplomático e chegou a haver um edifício designado, um projeto de arquitetura selecionado para esse efeito, mas prevaleceu depois uma outra prioridade de ordem mais política, que foi a de dar um gabinete a que por lei tem direito um antigo Presidente da República português. E, portanto, gorou-se o projeto que estava bem lançado de expandir, de dar novas condições ao arquivo histórico-diplomático. Para confrontar esta situação de ter de incorporar muita documentação que tem de vir para Lisboa, recorre-se ao aluguer de espaços, ao outsourcing e tem-se procurado resolver a questão o melhor possível. Inclusivamente, nos últimos tempos, tem havido até uma diversificação da incorporação de espólios. E aqui, um papel importante tem tido a diretora do arquivo, a doutora Margarida Lage. Vou citar alguns exemplos. Em 2014, transitou para o arquivo do Ministério dos Negócios Estrangeiros um acervo muito importante para o estudo da política colonial portuguesa dos anos 60 e 70, o Gabinete dos Negócios Políticos do antigo Ministério do Ultramar. É um espólio que nos permite perceber como era feita a monitorização da informação internacional sobre as colónias portuguesas e os conflitos armados que aí ocorreram entre 1961 e 74 e que tipo de ilações se retiravam desse acompanhamento. Ou seja, é um espólio que nos dá um vislumbre sobre como funcionava a mente oficial do imperialismo português nos seus últimos anos. Tem também sido muito gratificante ver aquisições e doações de espólios pessoais de diplomatas no AHD. O arquivo já era a casa da biblioteca pessoal do embaixador Franco Nogueira, um homem que liderou a política externa de Salazar entre 1961 e 69, e desde 2019, que agora passou também a guardar o seu arquivo pessoal. Entre outros espólios que poderíamos citar, como
relevantes. Temos o espólio do antigo representante de Portugal junto da Liga das Nações, Augusto Vasconcelos, o espólio do antigo ministro e diplomata Vasco Futcher Pereira, e está na iminência de ser integrado também o espólio do embaixador Pedro Tavares de Lemos, o Conde Tovar, um homem que foi ministro de Portugal em Berlim durante a Segunda Guerra Mundial. Espera-se que alguns destes espólios possam atrair o interesse de investigadores, de estudantes de pós-graduação, eventualmente até de estagiários da área da arquivística histórica, pois esse envolvimento poderia, em alguns casos, talvez até dar origem à elaboração de inventários detalhados sob a supervisão dos técnicos do arquivo. Uma prática colaborativa que nós encontramos noutras instituições do mesmo teor, noutros países. Enquanto investigador e professor, tem-me sido permitido observar como é que o arquivo histórico-diplomático tem dado resposta à própria evolução da história diplomática e da história internacional em geral, enquanto disciplina académica. Com efeito, desde meados dos anos 90, começou a ganhar forma, creio que é do conhecimento de muitos de vós que estão a assistir, uma mudança de paradigma epistemológico e até de metodologias. Cada vez mais parecia insatisfatória uma visão das relações internacionais limitada apenas à troca de correspondência entre governantes e agentes diplomáticos, às negociações de tratados e convenções, à preparação de cimeiras e de conferências, com uma forte componente de elite, de perfil mais institucional. Os historiadores cada vez mais queriam incluir outros protagonistas, movimentos, grupos sociais não elitistas, outras vozes, indivíduos marginalizados, perseguidos pelos governos, como é que eles se movimentavam no espaço internacional, outros enredos, outras histórias. Os historiadores passaram a questionar cada vez mais a pertinência de uma história vinculada ao Estado-nação soberano como unidade de análise fundamental. Muitas vezes, uma unidade de análise incapaz de dar conta de processos, de dinâmicas transnacionais que há muito marcam a interação entre indivíduos e comunidades nas 4 partes do mundo. A primeira era da globalização, que alguns autores situam entre 1870 e 1914, assistiu a uma intensificação das migrações humanas, das comunicações, do comércio, dos investimentos, da finança internacional, para lá também de um intercâmbio intelectual assinalável. Alguns destes processos seriam interrompidos pela Primeira Guerra Mundial, mas muitos outros, como a cooperação multilateral, mantiveram o seu ímpeto, além de que o conflito mundial também gerou os seus próprios fenómenos transnacionais, desde os refugiados aos apátridas, às pandemias. A influenza de 1918-19, a primeira pandemia do século XX, de escala global, não é? Também passou a atrair muito a atenção dos investigadores do internacional, as respostas que lhe foram dadas, os efeitos. A voga da história transnacional e global e uma maior apetência por perspectivas não elitistas gerou uma procura crescente por parte dos historiadores dos arquivos de organizações não estatais, desde as ONG, ONG, organizações não governamentais, às instituições multilaterais que começaram a proliferar desde finais do século XIX, exatamente para responder a muitas das necessidades de uma vida internacional mais complexa e interdependente. Mas rapidamente também se percebeu que os arquivos das chancelarias diplomáticas poderiam conter eles mesmos informações de grande relevância para uma agenda historiográfica mais sensível ao transnacional. Fundos do arquivo histórico-diplomático
têm sido requisitados por investigadores que procuram estudar fenómenos como, por exemplo, a regulação internacional de tráficos ilícitos, por exemplo, drogas, ópio, deslocações de trabalhadores vítimas de esquemas de trabalho forçado em contextos imperiais ou no contexto de guerras, como a Segunda Guerra Mundial, a monitorização policial de movimentos como os anarquistas em finais do século XIX, a expansão de uma rede mundial de comunicações wireless. E eu estou aqui apenas a citar alguns exemplos de teses, de trabalhos, fora de uma agenda mais clássica da história diplomática, que exatamente foram buscar informação ao arquivo histórico-diplomático. A história dos impérios e do colonialismo, que nas últimas décadas conheceu uma ressurgência assinalável em várias partes do mundo, em parte à boleia da história global e da voga dos estudos pós-coloniais e decoloniais, para fazer uma referência ao contexto latino-americano, tem também trazido muitos utentes ao arquivo e dado origem a um número apreciável de teses de pós-graduação, de monografias. Isto explica-se pela profunda imbricação entre a ação diplomática e os assuntos imperiais, claro está, mas também pela circunstância da diplomacia portuguesa acumular muita informação sobre outros impérios e territórios coloniais. Há aqui até um campo muito interessante para a história croisée ou entangled, encontrar materiais suscetíveis de sustentar olhares cruzados comparativos. Assim, os utilizadores tenham alguma fluência em português. Finalmente, o facto de pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros terem passado muitos assuntos politicamente sensíveis do século XX português, em especial aqueles que relevam do seu passado autoritário, fez também do arquivo um local, um repositório muito citado em trabalhos de jornalistas, de historiadores, cientistas políticos dedicados ao estudo do salazarismo, do nosso regime autoritário mais longo no século XX. Questões relativas à neutralidade portuguesa na Segunda Guerra Mundial, os negócios de guerra, a recepção de ouro pilhado pelos nazis, por exemplo, puseram vários estudiosos a vasculhar muita documentação que tinha sido omitida em antologias documentais patrocinadas pelo regime autoritário. A passagem de refugiados por Portugal, nesse período, o envolvimento português no Holocausto, a sanção disciplinar aplicada ao diplomata Aristides Sousa Mendes, o cônsul humanitário que emitiu milhares de vistos a refugiados em Bordeaux em 1940, são outros dos temas que mais atenção atraíram por parte de historiadores e jornalistas nos últimos anos, mudando alguma coisa a nossa percepção acerca da neutralidade de Salazar durante a Segunda Guerra Mundial, que agora nos parece uma neutralidade mais complexa, mais ambígua do que aquela neutralidade aliadófila que o regime pretendeu fazer acreditar que havia seguido de uma maneira mais ou menos coerente. Queria ainda aproveitar o tempo que me resta também para falar de outros projetos que a Associação dos Amigos do Arquivo tem desenvolvido em parceria com o AHD. Há alguns anos atrás iniciámos um projeto que intitulamos Memória Oral da Diplomacia Portuguesa, que visa fundamentalmente registar depoimentos, testemunhos de protagonistas da política externa portuguesa, em especial diplomatas de carreira. Verificamos que este tipo de esforços há muito tempo eram promovidos ou acolhidos por instituições internacionais, como as Nações Unidas, que têm o seu próprio programa de história oral, bibliotecas como a Library of Congress, dos Estados Unidos,
ou o arquivo Churchill, da Universidade de Cambridge, em conjugação com associações de diplomatas, de voluntários, numa lógica colaborativa de produção do conhecimento. Com uma equipa muito reduzida, recolhemos até à data 23 depoimentos, que se encontram ainda a aguardar uma validação final e que deverão ficar, esperamos nós, disponíveis ou na íntegra ou sob a forma de um resumo desenvolvido numa página web a ser criada e alojada no sítio do Instituto Diplomático. Acreditamos que a criação destas fontes históricas, a partir das metodologias consagradas da história oral, fornecerá aos historiadores um complemento muito útil para os registros escritos convencionais, preenchendo assim lacunas do conhecimento ou fornecendo pistas para uma interpretação mais rigorosa dos documentos de chancelaria, dos documentos oficiais. Afinal de contas, foi assim que a própria história se começou a constituir ela própria como disciplina, não é? Desde o tempo de Heródoto, ou seja, a partir da recolha oral de testemunhos oculares ou de pessoas que tinham tido um contacto com esses testemunhos oculares e também do cruzamento com outros testemunhos, com outras fontes e de uma crítica desses mesmos testemunhos, não é? Para finalizar, gostaria também de deixar uma nota sobre alguns desafios que um arquivo como o AHD terá pela frente para nos ajudar a escrever a história da diplomacia, da política externa dos tempos mais recentes, ou de como é que ela se está a desenrolar. Nas últimas décadas atravessámos uma revolução nas comunicações que não deixou incólume a profissão diplomática e a condução da política internacional. Mais do que nunca vivemos na era da comunicação instantânea por via digital, através dos nossos smartphones, de tablets, de laptops, e usando como canais não apenas já os text messages ou os e-mails, mas cada vez mais as redes sociais ou as plataformas de videoconferência como estas que estamos a usar para este foro. O Twitter, o Facebook, o Instagram ou até o TikTok, mais usado por adolescentes, são agora ferramentas comuns da chamada diplomacia pública. Tanto aquela que é levada a cabo por organizações internacionais, como pelos próprios ministérios e missões diplomáticas. Por exemplo, a conta do TikTok da Organização Mundial de Saúde, criada em fevereiro de 2020 para difundir informação sobre a pandemia da Covid-19, alcançou muito rapidamente mais de 2 milhões de seguidores, em pouco menos de 3 meses. Mas vários governantes e diplomatas também têm utilizado as redes sociais para enviar mensagens políticas ou diplomáticas em tempo real. Tudo isto faz crescer exponencialmente, eu diria até assustadoramente, o volume de informação com potencial interesse para arquivistas e historiadores. Vivemos na era da conectividade, mas também da Big Data. Possivelmente será utópico pensar que países com menos recursos poderão ter meios para armazenar sequer uma parcela deste fluxo de informação, o que poderá aprofundar ainda mais as assimetrias e disparidades na forma de contar a história das relações internacionais. De certa maneira, os hackers, os whistleblowers, os anarquistas da informação ligados a projetos como o Wikileaks têm prestado um serviço inestimável aos historiadores, embora as modalidades de obtenção e difusão dessa informação possam gerar muitas questões de ordem política e até ética. Tanto quanto posso saber, as entidades portuguesas, a quem compete definir orientações e normas a respeito da informação oficial que deve ser arquivada e em que termos é que deve ser arquivada, têm tardado em definir e implementar
estratégias para lidar com estas questões, porventura assustadas com os recursos que a custódia e gestão desta informação pode exigir. De uma maneira geral, os historiadores também têm revelado pouca atenção a estas questões. Assim, e no tocante ao MNE e ao AHD, os historiadores terão de continuar a confiar no sistema consagrado de arquivamento dos telegramas, que são expedidos agora através de um programa informático, já muito distantes, portanto, dos velhos métodos de encriptação que vigoravam até aos anos 70 ou 80 e consumiam muitas horas de trabalho e até de sono aos diplomatas mais júniores que tinham de compor e enviar estes telegramas. Agora é tudo muito mais simples e fácil de ler, imagino. Os historiadores poderão também continuar a consultar tratados, convenções, memorandos, informações, comunicados oficiais, outros documentos gerados pelos serviços. E também a tirarem partido das fontes orais que consigam encontrar. E também os historiadores estão um bocadinho dependentes de entidades como o Arquivo.pt, é uma infraestrutura de investigação que foi criada na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, que arquiva páginas web criadas desde 1996 e, portanto, de alguma maneira também preserva o lastro da diplomacia pública portuguesa. Eu, ao preparar esta comunicação, fui ver o portal do arquivo.pt e vi que estão lá as webpages de muitas das embaixadas portuguesas, das iniciativas e das atividades que organizaram ao longo dos últimos anos. Como muitos outros serviços da administração pública portuguesa, em especial os da área da cultura, do património, o AHD também se debate com insuficiência de recursos humanos e materiais, que é, no fundo, crónica. Sensibilizar os decisores políticos para esta situação, falta de meios, não é fácil. Até porque a capacidade de lobbying dos papéis não é assim grande. Pela nossa parte, enquanto comunidade de utentes do arquivo e investigadores, estaremos sempre disponíveis para trabalhar com os responsáveis do AHD, do Instituto Diplomático, para fazer essa sensibilização, dar meios a estas instituições e oferecer os nossos melhores esforços para preservar, para estudar, para divulgar a memória da diplomacia e dos seus intérpretes. Muito obrigado pela vossa atenção. Estou ao dispor para quaisquer dúvidas, questões que me queiram colocar. Muchas gracias, doctor Arias Oliveira. Muy interesante su conferencia. Nos ha hecho usted una revisión de todo. Perdón, se fue. ¿Qué pasó? A ver. Perdón. Nos ha hecho una revisión de todo lo que es el contenido de los archivos, del Archivo Diplomático del Portugal. De verdad que da gusto escuchar a una persona que está tan cercana al archivo, y entiendo que usted, como presidente de la Asociación de Amigos del Archivo Diplomático, se ha interiorizado muchísimo en esto, porque nos ha hecho una descripción detallada de todo el fondo documental que tiene ese archivo, ¿no? Con muchos detalles. Nos ha ido desde el momento en que nos describe usted cómo lo grato que es llegar a trabajar en este archivo, que uno puede disfrutar de un lindo paisaje de los jardines que existen en el Palacio de las Necesidades, hasta en lo más interesante del fondo documental y lo que uno como historiador puede rescatar para la construcción de la historia diplomática. Y nos ha llevado hasta el final, hasta las redes sociales, y un poco también diciendo cuál va a ser el futuro de los historiadores respecto a esta información que ahora se transmite a través de redes. Y un detalle que me gustó mucho es lo que usted ha destacado, la parte humana de quienes trabajan los documentos, ¿no? Usted ha dicho que el archivero es un elemento importantísimo para el trabajo dentro de un archivo.
Eso me ha gustado muchísimo, ese diálogo que dice que usted que hay que establecer Também. con el archivero, que es quien nos da toda la información. No sé si me están escuchando. ¿Aló? ¿Aló? No sé qué pasó con la transmisión. ¿Aló? Ok, sí me están escuchando. Pensé que no me estaban escuchando. Bueno, doctor, le estaba comentando que me había gustado muchísimo su exposición. Quisiéramos, creo que todos los archiveros que trabajamos en archivos diplomáticos, tener una persona que con tanto conocimiento puede narrar todo lo que tiene un fondo diplomático. En realidad es bien interesante todo lo que usted ha rescatado de ahí. Como le digo, ha ido desde el detalle de tener un sitio tan grato para trabajar como el Palacio de las Necesidades, haciendo la descripción del palacio, ha incorporado el elemento humano con el archivero, que es el soporte. En este caso, usted dice que ningún sistema informático podría sustituir al apoyo que un archivero le puede dar a un historiador. Eso me ha Uhum. gustado muchísimo. Después nos ha hablado también sobre la memoria oral, el proyecto que han estado desarrollando y ha hecho sus comparaciones con otros proyectos que también se han desarrollado en otros países europeos como Reino Unido, por ejemplo. No veo que tengamos algún tipo de pregunta. Este, a ver, ahí se aparece una pregunta. Doctor, acá hay una pregunta. De su experiencia, ¿cuáles son los fondos documentales que consulta con regularidad? ¿Qué condiciones de accesibilidad tienen dichos fondos documentales? Ok. Bom, eu sou um investigador que tem como período histórico de especialização do século XX, várias conjunturas do século XX e interesso-me também pelas relações bilaterais de Portugal com alguns países, com o Reino Unido em particular, mas também a inserção de Portugal em organismos internacionais. Portanto, eu sou um utilizador de muitos fundos do Ministério dos Negócios Estrangeiros, também me interesso pelas relações imperiais de Portugal no século XX, e isso também me levou a procurar muita informação diplomática, cruzá-la com informação de outros arquivos. E, portanto, felizmente tenho tido a oportunidade de atravessar várias cronologias, várias conjunturas. As condições de acessibilidade eu acho que são muito parecidas com as de outros países onde existe, felizmente, liberdade de investigação e alguma cultura também de acesso à documentação do Estado, enfim, prestação de contas. Vigora a lei dos 30 anos. No fundo, uma pessoa pode solicitar a desclassificação de documentação que tenha sido produzida há mais de 30 anos, e esse pedido é examinado por uma comissão de diplomatas. Geralmente são diplomatas aposentados que ainda fazem uns anos de serviço, como nessa comissão de seleção e desclassificação da documentação. Noutros países que têm, lá está, talvez mais recursos, esta desclassificação é feita em bloco, com um caráter regular e metódico e sistemático, e, portanto, todos os anos, até às vezes a imprensa de alguns países, em janeiro, diz: foram desclassificados documentos que mostram que, por exemplo, sei lá, a senhora Thatcher, na Guerra das Malvinas, tinha pensado nisto, nós não sabíamos e tal. Pronto, a Inglaterra é muito comum isso acontecer em janeiro. Os jornais, a partir do press release dos National Archives, destacam as notícias mais picantes. Cá não, cá é um sistema mais ad hoc, mais esporádico, em que é o investigador que tem de pedir a desclassificação. Geralmente, eu acho que o sistema tem funcionado bem. Eu, na associação,
dos utentes, dos amigos do arquivo, não tenho recebido muitas queixas de investigadores impacientes com os prazos de desclassificação. Também podem não me utilizar como intermediário, podem eles próprios dirigir-se diretamente à direção do arquivo, mas não tenho notícia que isso se tenha constituído como um problema recentemente e, portanto, eu direi que é uma experiência que vale a pena ter, é de quem tiver um bom pretexto para vir a Lisboa, ao Arquivo Histórico-Diplomático, dará certamente o seu tempo por bem empregue, mesmo lá está, não havendo, infelizmente, inventários muito detalhados que possam estar disponíveis na internet, uma pessoa pode entrar em contato com os arquivistas, pedir ajuda, dizer eu venho investigar este assunto em particular, que documentação é que posso encontrar em Lisboa, e ao fim de poucos dias recebe uma resposta e consegue perceber se vale a pena fazer a deslocação ou se pode eventualmente contratar alguém para fazer a pesquisa por si ou pedir a reprodução de determinados documentos. Pode não ser um volume de informação que exija uma deslocação expressamente a Lisboa, portanto, mas o arquivo tem um público multinacional. Eu sei isso há vários. Nos últimos 2 anos, por exemplo, eu pedi essas informações até para preparar esta comunicação e há vários utentes de vários países virem até Lisboa a procurar o Arquivo Histórico-Diplomático. Ok, bien. Usted hacía referencia también a la documentación clasificada. Usted que recorre varios países de Europa, porque bueno, sus temas de investigación van hacia eso, ¿ha encontrado muchas limitaciones en cuanto a documentación que haya sido clasificada como secreta para poder acceder? Noutros países europeus? Assim, a minha experiência Países também... europeos. A minha experiência também tem os seus limites, não é? E sem querer, enfim, sei que enfim, eventualmente poderão estar aqui pessoas dos arquivos diplomáticos espanhóis, estarão muito mais bem colocados do que eu para intervir e responder sobre esta questão. Creio que a situação de pesquisa de temas recentes de história contemporânea, talvez até por causa das condições em que aconteceu a transição à democracia em Espanha e a memória do franquismo, tudo isso, creio que tornou mais complexa a tarefa dos historiadores contemporâneos em Espanha que querem consultar arquivos de Estado, não é? Mas lá está, não sou a pessoa mais... Há muitos anos já que não vou também a Madrid, ao Arquivo das Relações Exteriores, e portanto não tenho uma informação muito atualizada a esse respeito. Por exemplo, em França há uma situação que torna às vezes a vida também um bocadinho mais difícil aos investigadores, que é os arquivos estão dispersos por várias cidades, em Nantes, em Paris. Aqui em Lisboa, em Portugal, temos a vantagem digamos, é o lado positivo da centralização. Está tudo concentrado em Lisboa, a poucos minutos, uns arquivos uns dos outros, y portanto a pesquisa torna-se bastante mais fácil sob esse ponto de vista. Claro que sí. Ok. Bueno, ¿hay otra pregunta? Sí, hay una pregunta. Un comentario. Dice, me parece interesante reflexionar sobre los retos que enfrenta la historia cuando la diplomacia se mueve en lo digital. En el aspecto del soporte, contenido de información y la narración. Pues, sin duda. Debido a que usted hizo al final habló sobre el tema de las redes sociales y qué va a pasar con el archivero y el historiador respecto a cómo rescatar esos documentos que se están produciendo y esa información que se está produciendo. Certo. É preciso perceber como é que se pode preservar alguma dessa informação, ou quais são as orientações para preservar. Preserva-se tudo? Ou faz-se uma seleção? Quer dizer, no tocante à documentação em papel, muitas vezes a
Yolanda, e certamente outros colegas dos arquivos sabem isso muito melhor do que eu, uma tarefa importantíssima de um arquivista é selecionar a informação que tem que ser destruída, porque não se pode eventualmente guardar tudo, não, e se calhar não vale a pena guardar tudo em suporte físico, em suporte de papel. Portanto, há que fazer uma triagem, uma seleção para digitalizar algumas coisas e eliminar outras, não é? No tocante ao digital, eu acho que eu confesso que às vezes o meu receio é mais a avalanche de informação. Como é que nós depois conseguimos verdadeiramente navegar nessa documentação, hierarquizar, selecionar aquilo que pode ser importante para a história que queremos contar, não é? Acho que no fundo também as coisas resultam um bocado aí, os historiadores têm diferentes pontos de vista, abordam os assuntos com propósitos e metodologias diferenciadas, e aquilo que pode ser menos relevante para um historiador, para o outro pode ser bastante interessante, não é? Portanto, não são só os documentos de Estado, secretos, confidenciais, as atas de um Conselho de Ministros, que podem verdadeiramente ter interesse para contar a história das relações internacionais, da diplomacia. Também há uma dimensão de diplomacia pública que é relevante, e cada vez mais nós temos exemplos na política internacional de governantes que utilizam estas contas nas redes sociais, Twitter e outras, para atuarem na arena política internacional, e às vezes até causando calafrios aos diplomatas, achando que eles não deviam usar aquela linguagem, não deviam usar o Twitter daquela maneira, porque isso pode ser nefasto para uma certa condução da política externa, não é? Mas a verdade é que isso é usado, e portanto temos que ter isso em conta e aferir medir os efeitos desse tipo de comunicação, e no futuro vai ser impossível fazer, por exemplo, a história da administração Trump sem ler os tweets do Trump, quer dizer, pode estudar o mandato do Trump a partir da conta de Twitter dele, e espero que ela seja preservada, não é? Não. Claro, claro, doctor. Nosotros que tenemos tanto tiempo en archivo, se han transformado, los que eran antes comunicados conjuntos, por ejemplo, cuando un país tenía una reunión bilateral, ¿no? En determinados mecanismos, sí. Eso se ha transformado, a veces están quedando actas, pero muchas veces solamente sale un Twitter, sale una comunicación virtual y no está quedando algo más, ¿no? Si no tenemos todas las garantías para poder sostener nosotros electrónicamente esos documentos, eso se va a perder. Como usted dice, sí. Hay un momento de determinadas administraciones políticas que si no se están tomando los cuidados, del futuro no la va a conocer. Doctor, de verdad que ha sido mucho gusto poder conversar con usted en este diálogo, escuchar su charla, sumamente interesante. Ya quisiéramos, creo que todos los países iberoamericanos, tener un presidente de amigos del archivo diplomático como usted, tan cercano al archivo. Para Margarida debe ser una satisfacción tenerlo a usted muy cerca. De verdad que la envidiamos. Porque de todas maneras es importante, usted es una persona, un doctor que tiene ya una dimensión internacional y su prestigio también prestigia a los archivos diplomáticos. Muchísimas gracias por su importante conferencia, doctor, a nombre de la RADI, y bueno, los invitamos más tarde a la otra reunión. Muchísimas gracias. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.